estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui do Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilma. Essa semana de eventos aqui no Qualis Concursos é focada nos concursos para fiscos municipais e o tema que foi atribuído a mim é falar com você sobre a disciplina nacional do ISS. Nós vamos falar sobre a Lei Complementar 116 de 2003 e as suas alterações posteriores. Legal? Assunto bem interessante, bem importante, tenho certeza que você vai gostar. Bom, antes da gente começar o nosso evento, eu convido você a conhecer os produtos do Qualis Concursos, vá ao nosso site, se informe, todos os cursos estão disponíveis. Nós temos um curso agora sendo lançado, o curso de manutenção aos sábados, curso que terá início no ano que vem, curso muito interessante. E neste sábado começa o curso de exercícios de legislação tributária federal. Serão 6 encontros de 3 horas aos sábados, das 9 ao meio-dia, uma matéria bem específica e muito importante para as provas da Receita Federal. Será um grande prazer contar com você aí no nosso curso. Bom, então vamos lá, nós vamos falar sobre a disciplina nacional do ISS. Eu convido você aqui sempre a seguir o Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir estudar aqui conosco, né? E temos as nossas mídias e, portanto, a gente vai começar o nosso evento. Eu optei nesse evento para a gente estudar a Lei Complementar 116 por meio da sua literalidade. Então nós vamos ler vários pontos da Lei Complementar 116 e eu vou destacando para você a interpretação desses dispositivos legais. Ok? Então vamos lá. Artigo 1º. O ISS, de competência dos municípios e do DF, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador. Então temos aqui a irrelevância da preponderância para fins de incidência do ISS e a delimitação da competência tributária dos municípios. Os municípios não podem ir além, ao tributar, ao instituir o ISS, além dos serviços arrolados na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Beleza? Seguimos. Parágrafo 1º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Ou seja, o ISS também incide sobre a importação de serviços. Legal? Importação de serviços, em princípio, é quando você tem o prestador fora do território nacional, o tomador no Brasil, e esse serviço contratado vai produzir efeitos aqui no território nacional. Bom, olha o parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Aqui nós temos a regra geral de incidência de ISS sobre a prestação de serviços com o fornecimento de mercadorias. Quando você tem um serviço, prestação de um serviço cumulada com o fornecimento de mercadoria, a incidência é a seguinte: se o serviço não está arrolado na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, se é um serviço que não se submete ao ISS, então a incidência será do ICMS sobre tudo. Exemplo, garçons. Né? Exemplo, serviços de restaurante. Serviço de garçom não está previsto como serviço tributável, então o restaurante paga ICMS sobre tudo. Por outro lado, se o serviço está previsto na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, a regra é termos ISS sobre tudo. ISS sobre tudo. É o caso, por exemplo, dos hospitais. Agora veja aqui comigo. Há uma ressalva, né? Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa. Quais são essas exceções na lista anexa? São aqueles casos em que nós teremos incidência conjunta e apartada de ICMS e ISS na operação. É quando você tem uma prestação de serviços com o fornecimento de mercadorias e você tem que separar de um lado o valor dos serviços,
do outro lado o valor das mercadorias e realizar a tributação apartado sobre as mercadorias ICMS, sobre os serviços ISS. Beleza? Seguimos. Artigo 1º, parágrafo 3º. O imposto de que trata esta lei complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Ou seja, se você tiver a prestação de serviços públicos por meio da exploração de bens públicos, desde que o serviço esteja previsto como tributável na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, haverá incidência, deixa eu puxar aqui, haverá incidência do ISS. Beleza? Então, o fato de termos exploração de bens públicos é irrelevante essa exploração para fins de incidência do ISS, ou seja, o ISS continua sendo devido mesmo que nós tenhamos a exploração de bens públicos, como, por exemplo, as estradas. O parágrafo 4º nos traz a seguinte regra: a incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado, ou seja, não é o nome do serviço que determina a incidência tributária, e sim a natureza do serviço, o que o serviço é de fato. Se a legislação tributária começasse a dar importância para nomes para fins de tributação, as pessoas dariam outros nomes para as coisas e não pagariam tributo nenhum, compreende? Então a nomenclatura, a denominação é irrelevante. Muito bem. Seguimos. Artigo 2º. O imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. Você pode falar, professor, mas não tem imunidade na exportação? Para o ISS, não é imunidade. A Constituição Federal diz que lei complementar pode afastar a incidência do ISS na exportação de serviços. É só isso que nós temos. E aí você vai na Lei Complementar 116 de 2003, e aí nós temos uma disposição exatamente nesse sentido, dizendo que não há incidência do ISS na exportação de serviços. Alguns falam até que isso seria uma verdadeira isenção. Tudo bem? Mas não é assim que está escrito, né? Veja aqui comigo. Está dito uma não incidência. Legal? Em linha com o previsto na Constituição Federal. Muito bem, seguimos. Vamos ao parágrafo único, antes de vermos os incisos 2 e 3. Olha o que diz o parágrafo único. Não se enquadram no disposto, no inciso 1, os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Ou seja, a exportação de serviço não está atrelada à entrada de divisas no território nacional. Não basta a entrada de divisas. Se o serviço for prestado no Brasil e o resultado for auferido em território nacional, não se trata de uma exportação de serviços. Por exemplo, uma empresa norte-americana quer se instalar no Brasil e contrata uma consultoria brasileira para fazer um estudo de mercado. Essa consultoria vai fazer um estudo de mercado para essa empresa americana se instalar no Brasil. Então, o resultado da consultoria é no Brasil. Logo, nós não temos uma exportação de serviço. Compreendeu? Agora, imagina que uma empresa brasileira seja contratada para participar da restauração da Catedral de Notre Dame. Nesse caso, é um serviço de construção civil, que o resultado vai ser produzido lá em Paris. Compreendeu? Beleza? E aí, nesse caso, nós teríamos uma verdadeira exportação de serviços. Então, para se caracterizar uma exportação de serviços, não basta que haja um tomador fora do país e o ingresso de divisas. É importante saber onde o serviço produz os seus resultados. O inciso 2 do artigo 2º vai trazer para nós a não incidência do ISS na prestação de serviços em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados, ou seja, vínculo empregatício ou prestação de serviços por contribuintes individuais. Na legislação da Previdência Social, não temos incidência de ISS com uma única exceção. Qual a exceção, professor? Quando o serviço é prestado por profissional autônomo
existe a incidência do ISS. Legal? Então, se você pensar em pessoa física trabalhando, o único caso que nós temos incidência do ISS sobre essa relação com a pessoa física é no caso do profissional autônomo. Beleza? Vamos ao inciso 3. Não incide o ISS sobre o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Por que essas operações financeiras não estão sujeitas ao ISS? Porque as operações financeiras de crédito, câmbio, seguro ou operações relativas a títulos e valores mobiliários são operações sujeitas à incidência do IOF. Beleza? Legal? Então, quando uma instituição financeira dá crédito, ela paga IOF. Quando uma corretora faz uma operação com título ou valor mobiliário, a incidência é do IOF, não do ISS. Tranquilo? Seguimos um pouco mais no estudo da Lei Complementar 116, artigo 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido, então aqui está se falando de competência tributária. Ao definir o local da prestação de serviço, se define a competência tributária, beleza, vamos lá. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou na falta do estabelecimento, no local do prestador. Então, essa é a regra. O serviço se considera prestado em regra no estabelecimento do prestador e se não der para identificar o estabelecimento prestador, no domicílio do prestador. Agora, exceto em alguns casos pontuais e que o imposto é devido para outros municípios. Veja que não se diz que o serviço vai ser prestado em outros lugares. O serviço é prestado e o imposto devido no local do prestador, essa é a regra. Mas em alguns casos, a lei não fala que o serviço é prestado em outro lugar, ela só muda a competência tributária. E nós temos várias exceções, nós temos 25 exceções, que nós não vamos estudar nesse nosso encontro, nós teremos um outro encontro ainda para falar da Lei Complementar 116, porque ela é grande, né? Para a gente tratar num único encontro, mas eu chamo a sua atenção para a regra geral. A regra geral, o serviço se considera prestado onde o prestador tem o seu estabelecimento ou domicílio e o ISS é devido para este município. Legal? Aí pus, o ISS é devido em regra para o município onde o prestador está estabelecido. Legal? Aí veja um ponto importante, mudança na Lei Complementar 116 de 2003, mudança feita pela Lei Complementar 157. Olha lá, no caso de concessão de benefícios fiscais irregulares do ISS, a competência tributária passa a ser do município onde estabelecido ou domiciliado o tomador. Para colocar uma ordem na disciplina nacional do ISS e evitar a concessão de benefícios fiscais irregulares, a Lei Complementar 157 estabeleceu a alíquota mínima do ISS 2%, e proibiu a concessão de benefícios fiscais do ISS que levassem a uma alíquota efetiva menor do que 2%. Ok? Agora, você coloca isso na lei e fala ok, só que você tem que ter consequências para o desrespeito. Senão essa lei fica letra morta. E a consequência colocada pela Lei Complementar 157, além da responsabilização do gestor público, além de caracterizar um ato de improbidade administrativa, a Lei Complementar 157 mexeu na competência tributária, desestimulando os municípios a concederem benefícios irregulares, benefícios fiscais irregulares, que levem a uma alíquota efetiva menor do que 2%. Então, qual foi a consequência? O que se fez? Falou, o município que deu o benefício fiscal irregular vai ficar com 0 de ISS, porque se mexeu na competência tributária. Olha lá, no caso de concessão de benefícios fiscais irregulares do ISS, a competência tributária passa a ser do município onde estabelecido ou domiciliado o tomador. Beleza? Legal? Seguimos. Bom, vamos falar de alguns casos, né, em competência tributária espacial do ISS. E antes da gente ver os casos em que a competência não é onde o prestador está estabelecido, nós estamos vendo as exceções, aquelas 25 exceções, eu chamo a sua atenção que em vários casos é possível saber
onde o serviço foi efetivamente feito. Por exemplo, coleta de lixo. Só dá para coletar onde está o lixo. Transporte municipal. Você tem que fazer o transporte dentro do município. Construção civil tem que fazer na obra. Então, nesses casos em que é evidente onde a prestação do serviço ocorre, a Lei Complementar 116 afastou a regra geral de que o ISS é devido para onde o prestador está estabelecido e começou a tratar de competências específicas, identificando o local da prestação de serviço e estabelecendo, né, a competência tributária do ISS desta forma. Veja, nós temos coleta de lixo, onde é executada a coleta, varrição, onde é realizada a varrição, limpeza, manutenção, conservação de vias e logradouros públicos, onde é executada a limpeza, manutenção ou conservação, limpeza e dragagem de rios, portos, canais, onde a limpeza ou dragagem é feita, percebe? São hipóteses em que eu sei onde o serviço tem que ser realizado. Não tem como fazer uma dragagem fora do local onde ela tem que ser realizada. Beleza? Vou fazer um desassoreamento de um rio. Eu tenho que fazer onde está o rio. Legal? Se eu tenho certeza onde o serviço está sendo realizado, não tem motivo para a competência tributária recair em outro lugar. Olha lá, mesma coisa, decoração ou jardinagem, vai ser no imóvel, onde a decoração ou jardinagem tem que ser feita. No controle e tratamento de efluentes, né, esses dejetos jogados nos rios, a gente tem sempre centrais de tratamento. Então você sabe onde o serviço é realizado. Ele é realizado lá onde está estabelecida fisicamente a central de tratamento dos efluentes. Beleza? No florestamento, reflorestamento, semeadura, mesma coisa. O local onde é realizado lá o florestamento, reflorestamento, decoração e jardinagem, eu já falei para você. Olha lá, escoramento e contenção de encostas. Eu vou fazer uma contenção de uma encosta de um morro, que está com risco de desabamento. Tem sentido essa contenção ser feita em outro local, que não onde está o morro? Entende? Então, sempre guarda isso para sua prova que vai te ajudar, porque são muitas exceções, né? Mas você guarda para sua prova que é assim. A regra geral da competência tributária do ISS é para o município onde o prestador está estabelecido, onde o prestador tem uma estrutura montada para prestar o serviço. Mas que existem exceções. E essas exceções estão focadas em regra para situações em que você consegue saber exatamente onde o serviço foi prestado. Legal? Seguimos, ó. Seção de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. Local da instalação. Vai o ISS para esse município. Guarda e estacionamento de veículos, onde o bem estiver guardado ou estacionado. É irrelevante. Onde estabelecido o prestador. Seguimos. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Olha lá onde se considera devido o ISS. Onde situados os bens ou semoventes, e aí assim, né, os semoventes se movem, logicamente, semoventes são os animais, né, os bens também podem se mover, mas a competência tributária é em função de onde eles estão. Agora, pessoas, no caso de pessoas, aí a competência tributária é definida em função do município, né, onde aquela pessoa é domiciliada, legal? Então, vigilância, monitoramento. De bens e semoventes, é para o município onde está o bem ou semovente monitorado, vigiado. No caso de pessoas, é onde a pessoa tem o seu domicílio. Mais um serviço, armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. Não tem como você fazer o serviço de armazenagem, depósito, no local diferente de onde você tem estrutura física para isso. Ok? Próximo, serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres. É o local onde são ofertados esses serviços, exceto na produção de espetáculos, vamos lá? Então, às vezes você tem, né, circo, por exemplo, itinerante. O circo é um bom exemplo. Então, você tem o circo, ele vai passando nos municípios e vai dever o ISS para o município onde está o circo, onde o serviço de diversão é ofertado. Às vezes tem esses parques de diversões também itinerantes, não tem? Beleza, onde o parque tiver instalado em um determinado momento, o ISS é para aquele município. Isso vale também para espetáculos, né, para teatros, tudo mais. Ocorre que, no caso de teatros, de peças teatrais, você tem uma produção por trás, não é isso? E a produção é para viabilizar o espetáculo, que vai
ser exibido em vários pontos do território nacional. Então não dá para vincular a produção do espetáculo com a competência territorial de onde o espetáculo vai ser exibido, já que ele vai ser exibido em muitos municípios do país. Então, no caso de produção de espetáculos, particularmente neste caso, o ISS é devido com base na regra geral, estabelecimento do prestador. Ok? Então, serviço de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, o local da prestação é o local onde ofertados os serviços, onde colocados à disposição do público, onde o circo está instalado, onde o parque de diversões está instalado, exceto na produção de espetáculo, né? Onde está o teatro em que o espetáculo é franqueado ao público, mas a produção fica em uma regra diferente. Transporte municipal é tranquilo, né? Vai ser no município onde o transporte tem que ser realizado, não tem como você prestar em outro local. Depois temos aqui importante a cessão de mão de obra. Olha lá, fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador do serviço. Nesse caso, a competência é com base no estabelecimento do tomador. Por quê, professor? É simples. Quando a gente fala de cessão de mão de obra, nós estamos falando que o prestador de serviço vai colocar a sua força de trabalho à disposição do tomador. E o tomador é que vai ver exatamente como o serviço vai ser feito, né? Não pode ter subordinação entre o tomador e os empregados do prestador, mas de fato, o empregado do prestador fica no estabelecimento do tomador. Então você contratou um vigilante. Onde ele vai ficar? No estabelecimento do tomador. Você contratou um serviço de limpeza terceirizado. Onde vai ser prestado o serviço? No seu estabelecimento. Legal? Por isso que a Lei Complementar 116 de 2003 estabeleceu que o estabelecimento do tomador é o local da prestação do serviço para fins de definição da competência tributária espacial do ISS. Agora nós temos o planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congressos. Feiras, exposições e congressos, você consegue saber onde aquele serviço está sendo disponibilizado ao público. Então, tribute-se o ISS com base nesse local. Pega, por exemplo, o Salão do Automóvel aqui em São Paulo. Lá dentro do Salão do Automóvel você vai ter empresas prestando serviços para outras empresas. Esses serviços, desde que sejam relativos a planejamento, organização e administração da feira, né, do Salão do Automóvel, o local da prestação para fins da competência tributária será o local da feira, da exposição ou do congresso. Beleza. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. Veja, aqueles serviços em portos e aeroportos, por exemplo, a descarga de um navio. Dá para fazer a descarga de um navio fora do porto? Não dá. Dá para fazer a descarga de um avião ou a carga de um avião fora do aeroporto? Também não dá, entendeu? Então, serviços aeroportuários, ferroportuários, né? Mais, os serviços metroviários. Você consegue saber onde o serviço é prestado, porque não tem outro, né? Então, é o local do porto, do aeroporto, do ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário. Bom, agora nós temos aqui a utilização de bens, né? Tanto no caso de bens públicos, no caso de exploração de rodovia, mediante cobrança de preço ou pedágio, quanto a locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso compartilhado ou não de ferrovia, rodovia, postes, cabos e tudo mais. Nesse caso, imagina, tem uma ferrovia lá da Companhia Vale do Rio Doce. E uma determinada empresa vai alugar essa rodovia, né, durante essa ferrovia, para escoar a sua produção de repente para um determinado porto do território nacional. A Vale do Rio Doce, se tiver com alguma ociosidade nessa ferrovia, normalmente tem, ela vai permitir esse uso. Legal? Então, a cessão do direito de uso da ferrovia é fato gerador do ISS, é um serviço. Assim como são serviços, os serviços de exploração de rodovias mediante cobrança de preço ou pedágio. O problema, tanto quando você cede uma ferrovia, quando você tem a cessão de postes, né? Por exemplo, você tem cessão de postes para passar cabeamento de energia elétrica, né? Nesses casos, você pode ter um contrato que envolve postes que estão em mais de um município. Ferrovia vai cortar mais de um município. E aí? Como divide o ISS? E na rodovia? Rodovia corta mais de um município. Como que divide? Onde tem pedágio fica para o município onde está o pedágio? Não. Olha qual é a regra
da lista anexa aí, né, da Lei Complementar 116, previsto também no próprio corpo da lei. No caso de você ter esses serviços aqui prestados em mais de um município, então você tem a ferrovia, a rodovia, o poste, o cabo, o duto e conduta em mais de um município, ou você tem uma rodovia em mais de um município, isso sempre tem, a incidência é proporcional à extensão. Então você tem uma rodovia, por exemplo, com 100 quilômetros e 10 quilômetros dessa rodovia estão no município A. O município A vai ter direito a tributar 10% da arrecadação de pedágio desta rodovia. Beleza? Seguimos um pouco mais. E serviços executados em águas marítimas. Bom, águas marítimas, o problema é que você pode não ter um município exatamente, né? Você não tem, né? Tem uma projeção do município litorâneo. Mas é complexa essa tributação e pode ser até em águas internacionais esse serviço. Por conta disso, os serviços em águas marítimas, vem aqui comigo, fica a tributação com base na regra geral, estabelecimento do prestador, mas há uma ressalva, e por isso que está dentre as ressalvas a regra geral do estabelecimento do prestador. Por quê? O serviço portuário é executado em água marítima, né? O serviço do prático, por exemplo, é executado em água marítima, né? Só que é um serviço portuário. Os serviços portuários, você já sabe, a competência tributária é para o município onde está estabelecido o porto. Beleza? Legal. E os serviços notariais? O que nós temos na Lei Complementar 116? No caso de serviços notariais, o ISS é devido para o município onde situada a sede do cartório. É onde o tabelião tem o direito, né? Por conta de ter passado num concurso público, de explorar a sua atividade. Se por acaso esse tabelião tiver mais algum escritório em outro local, esse escritório é irrelevante para fins da competência tributária do ISS. A competência tributária do ISS é para o município onde situada a sede do cartório. Bom, por fim, nós temos aqui na competência tributária espacial do ISS a questão dos planos de saúde, os serviços prestados por administradoras de cartão de crédito ou débito, o arrendamento mercantil, franchising e o factoring. Qual é a grande polêmica que tivemos aqui? E eu vou te explicar como nós estamos até hoje. Qual foi a polêmica? A polêmica foi o seguinte: essas empresas de plano de saúde, administrador de cartão de crédito e débito, né, empresas de arrendamento mercantil, leasing e tal, estão situadas, essas empresas, em poucos pontos do território nacional e normalmente em cidades grandes. Mas tem clientes espalhados em todo o território nacional. Então a maior parte dos municípios criticava o fato da tributação dos planos de saúde, do arrendamento mercantil, da administração de cartão de crédito, débito, fundo de investimento, consórcio, dessa tributação, ficar na regra geral estabelecimento do prestador, porque concentrava a arrecadação em poucos municípios onde essas empresas estavam estabelecidas. Bom, com a Lei Complementar 157, foi alterada essa competência tributária, cedendo a esse apelo dos municípios do Brasil, né? A maior parte dos municípios estava inconformada com essa tributação, e se estabeleceu a regra de que o ISS seria devido para o domicílio do tomador. Então aí uma empresa, operador de plano de saúde, não pagaria mais o ISS para o município onde ela está estabelecida. Ia ter que pagar o ISS para todos os municípios em que ela tem clientes e apurar a base de cálculo para cada um, a alíquota de cada um e fazer os recolhimentos. Nós temos mais de 5 mil municípios. Isso também para administrador de cartão de crédito, débito, fundo de investimento, consórcio e tudo mais. A Lei Complementar 157 ela foi um pouco lacônica para fazer uma mudança tão profunda na competência tributária. Aí o que aconteceu? Os municípios, as empresas, administrador de cartão de crédito e débito, arrendamento mercantil, tudo mais, né? Se juntaram, plano de saúde, se juntaram e conseguiram o patrocínio de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa mudança de competência tributária por entender que a Lei Complementar 157 era muito lacônica em relação ao assunto. Ela não tinha as normas suficientes para fazer essa mudança. E aí voltou, então, a regra de que a competência tributária era para o município onde estabelecido o prestador. Ocorre que quando
o Supremo suspendeu a aplicação dessa alteração, o Supremo não disse que seria inconstitucional que o ISS ficasse no município do tomador. Apenas disse que a lei complementar no 57 era insuficiente. Aí veja, aí nós temos recentemente, já no ano de 2020, a lei complementar 175, que veio definir os detalhes para que o ISS, em planos de saúde, arrendamento mercantil e administrador de cartão crédito, débito, fundo de investimento, consórcio, para que nesses serviços o ISS fique para o município onde estão os clientes destas empresas. Essa é uma mudança profunda, a Lei Complementar 175 tratou disso, e para não causar maiores traumas, estabeleceu um período de transição. O ISS vai ficar todo com o município, de onde está o cliente, a partir de 2023. Até lá, nós temos um período de transição. Beleza? Bom, se você gostou dessa aula aqui, desse nosso evento, dá o joinha aí, curte esse vídeo, porque se a gente chegar em 50 curtidas, eu vou gravar a segunda parte da Lei Complementar 116 de 2003. Nós vamos ver os demais pontos dessa Lei Complementar, que são muito importantes. Eu conto com você aí, né? Prestigiando o vídeo, dando seu joinha para que a gente tenha mais um evento sobre esse tema. Legal? Eu desejo bons estudos para todos vocês. Convido vocês a continuarem acompanhando os eventos dessa semana aqui no canal do Qualis Concursos. E amanhã, evento especial com o professor Gustavo Musi sobre direito tributário. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima.